Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro O Minotauro de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 19. Os gregos visitam um iate. Na ilustração temos dois gregos examinando um fósforo e uma caixinha de fósforos. E o fósforo está aceso. Será que eles acenderam um fósforo ou aconteceu alguma outra coisa? Vamos descobrir. A visita ao iate foi um sucesso. O primeiro espanto dos ilustres gregos foi o Marquês de Rabicó. Mas, murmurou Aspásia ao ser recebido por aquele estranhíssimo personagem. Não é um porquinho? É e não é, minha senhora, respondeu Dona Benta. A vida que levamos no sítio do Pica-Pau Amarelo desgarra ao dor normal. Tudo diferente. O que meus netos fazem, as aventuras em que se metem, nada tem a ver com a vida comum dos seres humanos. E seus companheiros de aventuras são a Emília, uma bonequinha de trapo que virou gente, o Visconde de Sabugosa, que é um sabugo científico, o Quindim, que é um rinoceronte de ótimos sentimentos, e o Conselheiro, que é um burro falante. Todos se entreolharam. Dona Benta dizia às vezes coisas de velha caduca tão disparatada que os gregos sorriam. Mas ao lado do que dizia estava o que ela fazia, como por exemplo a sua vinda do futuro naquela embarcação comandada por um porquinho, de modo que todos eram forçados a calar-se. Impossível compreenderem tamanho mistério, nem discernirem se era verdade ou fábula. Quando, em certo momento, Narizinho perguntou qualquer coisa a Rabicó, e este respondeu na sua vozinha gorda de leitão nutrido, Aspásia levou um susto. Ele fala então? Claro que fala, respondeu Dona Benta. E anda muito bem comportadinho agora. No princípio chegou a nos desanimar. Guloso em excesso, só pensava em comer. Foi a gula dele que estragou a festa do meu casamento com o príncipe escamado, disse Narizinho. Rabicó papou a coroinha do príncipe. Isso vocês devem se lembrar do livro Reinações de Narizinho. Vocês lembram disso? Se não lembram, revejam os vídeos. Ou se não viram, vejam, pois é muito legal. Garanto que vão gostar. Sócrates franziu a testa. Que queria aquela menina dizer com tal papo a coroinha do príncipe? Eu cá não me admiro nada, disse Heródoto, porque em minhas excursões ouvi contar prodígios de todos os tamanhos. Na Pérsia, por exemplo, e começou a desfiar para Sócrates uma história da Pérsia, enquanto Dona Benta levava Aspásia a ver as coisas de seu camarote. E o que será que ele contou? Você conhece alguma história da Grécia? Se sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. Que interessante, exclamou a grega ao entrar. Tudo incompreensível para mim. Ia perguntando o que era isto, o que era aquilo. A cesta de costura foi o que mais me interessou. O agulheiro, os dedais, as tesouras, o ovo de ceras vermelhas, os caretéis de linha, os botões de madreperla, os colchetes de pressão, o zipe. Dona Benta fez-lhe ver que o vestuário moderno exigia muita costura. As fazendas eram cortadas e emendadas por meio de pontas. Ou seja, era coisa que para os gregos era tudo novidade. Desde os botões até a agulha de costura, tudo. E para isso usamos a agulha de aço, ou a máquina de coser. Eis aqui uma agulha. Novidade. Depois de curiosamente examinar uma agulha muito fina, com aquele buraquinho na extremidade, Aspásia não resistiu. Correu a mostrá-la a Péricles. Veja, meu amigo, que coisa maravilhosa! Neste furinho passa um fio que vem enrolado em caretéis, e cosem, isto é, emendam 2 pedaços de fazenda. Péricles examinou a agulha com a maior atenção e passou-a aos outros.
Ao experimentar-lhe a ponta, Sócrates espetou o dedo. Em seguida, Dona Benta mostrou a máquina de costura, na qual fez uma bainha. Assombrada com o prodígio, Aspásia gritou para os homens que viessem admirar a engenhosidade do assombro moderno. Alguém aqui já usou máquina de costura? Ou tem máquina de costura em casa? Em caso afirmativo, coloque nos comentários abaixo. Quero ver quem é que tem. Ou sabe usar. Mas é realmente espantoso, minha senhora, disse Péricles. Este conjunto de peças age como se possuísse inteligência. Se as mais máquinas de seu mundo futuro mostram sagacidade desta, chego a temer pela sorte dos homens. Acabaram vencidos por tais inteligências mecânicas. Pois fique sabendo, Sr. Péricles, que a máquina de cozer é das mais simples. Há as, na verdade, prodigiosas, como, por exemplo, o linotipo. Ah, e por que ela foi falar em linotipo? Teve de fazer um curso completo sobre a invenção de Gutenberg, sobre os tipos móveis e os prelos de impressão, para só depois conseguir dar uma pálida ideia do tipógrafo mecânico, inventado por Mergenthaler. Você conhece ele? Se conhece, coloque nos comentários embaixo o que você sabe sobre ele. A característica do mundo moderno, concluiu Dona Benta, é o desenvolvimento da máquina até os últimos limites. Tudo é feito por meio de máquinas, e cada vez mais. Não inventaram também máquinas de substituir gente, minha senhora? Como não? Temos os robots, uns aparelhos armados de célula elétrica que executam atos que sempre foram privilégio das criaturas humanas. Basta dizer, meu senhor, que na aviação já existe o voo cego, isto é, o voo dirigido unicamente por aparelhos. Os aviões sobem, caminham centenas de milhares de quilômetros na direção desejada e descem no ponto certo sem que o piloto intervenha. Na verdade, ele intervém, sim, na decolagem e no pouso. Quem sabe no futuro criem um avião totalmente automático? Isso fica em mistério por enquanto. A não ser que você esteja no futuro, numa época que já tenha isso. Nesse caso, coloque nos comentários aqui embaixo como é que funciona. Os aparelhos controladores dessas máquinas de voar executam todos os serviços. Era difícil fazer os gregos daquele tempo compreenderem as coisas do mundo moderno. Em volta e meia, Dona Benta pilhava-os a sorrirem uns para os outros. Foi assim com aquela história do voo cego. No camarote de Pedrinho causou grande sensação um canivete que Dona Benta lhe havia dado no dia de anos. Desses gorduchos que têm lâminas de todos os formatos e lima de unha, e tesourinha e furador, e chave de parafuso e sacarolha. O instrumento passou de mão em mão, considerado um verdadeiro prodígio. Aí fica uma pergunta. Para que será que ele usava o sacarolha? Mais um mistério. Péricles interessou-se profundamente por um exemplar da Reinações de Narizinho encontrado lá. É um modelo do livro moderno, explicou Dona Benta, feito de papel, uma substância que os gregos ainda não conhecem. Não usamos mais o papiro nem o pergaminho. Este papel é fabricado de celulose, isto é, da substância que forma o lenho das árvores. A impressão faz-se nos prelos, por meio de tipos ou caracteres móveis, quando não por meio das linhas inteiras compostas e fundidas por aquele linotipo que eu falei. Atualmente já é ultrapassado. Tem tecnologias mais modernas de impressão. A invenção do livro permitiu que as obras se divulgassem de um modo incrível. Nos países mais cultos, as edições sobem a milhares e milheiros de exemplares, às vezes a milhões. Milhões, minha senhora? Sim, milhões. Um dos característicos desses países é que todos seus habitantes recebem educação escolar e, portanto, podem ler qualquer livro. Daí as grandes tiragens. E os desenhos como entram nos livros? Perguntou Heródoto. Por meio do mesmo prelo que imprime as letras. O desenho do artista é transportado para uma chapa de metal num processo chamado zincogravura, e depois é impresso juntamente com os tipos.
Temos vários processos de reproduzir desenhos com todas as cores. Com as cores também? Claro, quer ver? E Dona Benta remexeu os guardados de pedrinho em procura de uma tricomia. Achou uma página de revista com retrato e a cores de Shirley Temple. Ela já foi mencionada. Vocês lembram quem ela era? Ou sabem quem é? Sabem alguma coisa sobre Shirley Temple? Coloque nos comentários aqui embaixo. Quero ver quem lembra dela. Eu já falei dela. Aqui temos uma. É um retrato fotográfico reproduzido no papel pelo processo da tricomia. Maravilhoso! Foi a exclamação geral. E quem é esta encantadora criança? Ah, ela é a flor do cinema, respondeu a menina. Uma estrelinha maravilhosa. 8 anos de idade só e ganha, sabem quanto? $7.000 por semana. Isso dá quanto na moeda atual? Afinal, $7.000 naqueles anos é diferente de $7.000 de hoje. E $7.000 por semana é bastante dinheiro. Na época, era muito mais. Foi uma atrapalhação para explicar o que era estrela, o que era dólar, quanto valia $1 comparado à moeda grega. A menor coisa que Narizinho e sua avó diziam provocava A menor coisa que Narizinho e sua avó diziam provocava digressões e explicações sem fim. E o pior é que todos ficavam na mesma, impassíveis os gregos. Por mais inteligentes que fossem, compreenderem de modo perfeito as coisas da vida moderna. Na cozinha o espanto não foi menor. O fogão usado no navio, o fogareiro de álcool, as panelas de alumínio, o açúcar, tudo era novidade. Aspásia se achou lindo o açúcar e provou delicadamente. Veja, Péricles, que maravilha! Tem a doçura do mel, mas um sabor diferente. Como se consegue isto? Os gregos ignoravam o açúcar, só usavam o mel, de modo que Dona Benta teve de fazer um curso a respeito da cana e da beterraba, e explicar todo o processo de obtenção da maravilhosa farinha doce. Aspásia não resistiu. Levou um pacotinho para o mostrar às amigas. E olha o que é a batata, disse a menina, trazendo uma da despensa. Ontem ao jantar falou-se muito nisto. A batatinha inglesa passou de mão em mão, cheirada, provada, comentada. E para que a demonstração fosse completa, Dona Benta mandou Narizinho preparar um prato de batatas fritas. A menina era doutora nisso, de modo que produziu em poucos minutos um prato de batatinhas pururucas, merecedor das assinaturas de tia Anastácia. Todos comeram com delícia. Sócrates regalou o olho. Já não será aquele naco de carneiro que comiam em Potideia o único pitel que me ficará na memória. Também não me esquecerei nunca deste delicioso petisco. Péricles e Heródoto concordaram e lamberam os beiços. E se eu arrebentasse umas pipocas, vovó, propôs a menina? Excelente ideia, minha filha. Um preparo das pipocas foi uma festa. Aspásia parecia tão infantil quanto a Emília. Levantava a tampa da caçarola para ver os pulinhos do milho. Pegava e assoprava os que caíam fora. Depois de terminado o tiroteio, Narizinho derramou a caçarola de pipocas numa peneira. Você já também serve pipocas numa peneira? Se costuma fazer isso, coloque nos comentários aqui embaixo. Pronto, disse. Agora é comer. Péricles, Sócrates, Heródoto e Aspásia rodearam a peneira e regalaram-se. Não sei que gosto terá a ambrosia dos deuses, mas há de aproximar-se disso, foi a opinião de Sócrates. Na Líbia, apresentaram-me um prato que lembra este, disse Heródoto. A variedade dos alimentos humanos é imensa. Aspásia separou um punhado de pipocas. Queria também levar um pouco daquela maravilha para deslumbrar sua amiga Cleona. O Marquês de Rabicó, que havia sentido o cheiro da pipoca, aproximou-se. Narizinho deu-lhe o fundo da caçarola. Que é isso? Indagou Aspásia. O piruá, explicou a menina. Isto é, os grãos de milho que não rebentam. Por que não rebentam? Enjoamento deles.
preferem ficar totalmente torrados a arrebentar. Fedorências, como diz a Emília. Depois da pipoca, Dona Benta foi mostrar-lhes a bússola. Aqui está a grande coisa, disse ela. Graças a esse simples aparelhinho é que a navegação regular se tornou praticável de um continente a outro, sem perigo de extraviamento. Invenção dos chineses. Reparem que a agulha marca sempre a mesma direção, por mais que viremos a caixa. Todos fizeram a experiência. Tomaram a agulha da bússola e viraram-na em todas as direções sem que a agulha deixasse de marcar o mesmo rumo. Extraordinário, murmurou Péricles. Os navegantes não necessitam ficar de olhos cerrados nas estrelas como hoje. Extraordinário. Outra coisa que os encheu de assombro foi uma caixinha de fósforos. Quando a menina riscou um e apareceu a chama, o silêncio tornou-se geral. Prodígio! Um fogo que prometeu roubar ao Olimpo e dar aos homens estava completamente domesticado e preso dentro daquelas cabecinhas escuras. Péricles também quis experimentar, e desajeitadamente riscou outro fósforo. Sócrates e Heródoto fizeram o mesmo. Aspas riscou 3 e guardou a caixa. Ah, como aquele milagrezinho iria tontear as suas amigas? Estou vendo, minha senhora, que este tempo do futuro é a verdadeira era dos prodígios, observou Péricles. Tudo prodígios. Isso que ele viu daquela época. Imagina se visse de hoje. Realmente, o progresso do homem é um fato, confirmou Dona Benta. Não parará nunca, apesar das longas interrupções da barbárie. Esta maravilhosa Grécia de hoje, por exemplo, desaparecerá esmagada pela avalanche da estupidez labaresca. Mas nem tudo ficará perdido. O pensamento de Sócrates e a arte de Fídias ressuscitarão numa fase chamada Renascimento, a qual verá depois de longos séculos de torpor. E os homens retomarão o achote de luz e prosseguirão na marcha. Infelizmente, parece que há uma coisa irredutível, a estupidez humana. Por mais que a inteligência se desenvolva, a estupidez não deixa o trono. E as guerras, filha, esta estupidez vão sendo cada vez mais terríveis. E não quero desiludi-lo, meus senhores, porque também não me desiludi totalmente. Mas afirmo que daqui a 2.377 anos, Sua Majestade a estupidez humana estará mais gorda e forte do que hoje. Isso. Imagina então como é que ela imaginaria de hoje as guerras de hoje. Se visse. Melhor não pensar nisso. Sócrates notou a contradição das palavras da velha. Não entendo, disse ele. A senhora afirma que o progresso humano é contínuo. Ora, se o progresso é contínuo, a estupidez não pode prosperar. Dona Benta riu-se. Um progresso é contínuo, sim, mas tanto nas coisas boas como nas más. Progridem as ciências, progridem as técnicas, progride o bem, mas a maldade também progride e também progride a estupidez. Minha filosofia é essa. Nada de discussões, disse Aspásia. São horas do almoço e temos de aguardar a visita de Sófocles. Ele está interessadíssimo em conhecer as nossas ilustres visitantes e aparecerá em casa depois das 7 horas para levá-las à representação de Alcesta. Dona Benta gemeu com a célebre pontada. Sófocles. Ela iria receber a visita de Sófocles, um dos maiores gênios da humanidade. Deixaram o iate. Uma hora depois estavam à mesa almoçando e discutindo o teatro grego e a excelência das batatas fritas. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.